Olá pessoal, nós vamos falar sobre as bases cromossômicas da herança, que é o capítulo 2 do livro de vocês. Inicialmente nós vamos falar sobre a segregação independente. Em um dos experimentos de Mendel, ele considerou duas características ou mais combinadas, como a cor e o formato da semente. Antes, a gente trabalhava na primeira lei apenas uma característica de cada vez. Agora não, ele resolveu trabalhar com duas características ao mesmo tempo. No caso do nosso exemplo, nós temos aqui duas características, a cor e o formato. Aqui nós temos uma semente pura, amarela e lisa. Pura por quê? Porque ela é homozigota. Os dois Vs representam a cor, que é amarela, então amarela dominante, 2V maiúsculo, então por isso que ela é pura. E o formato da semente, que é lisa, representado pela letra R. Então aqui eu tenho 2R maiúsculo, isso indicando que a planta é pura, ela só tem esses genes, homozigotos. A outra semente, ela é verde rugosa. 2Vzinho minúsculo representando a cor verde e 2R minúsculo representando o formato da semente, que é rugosa. Então, nisso representa a questão do experimento de Mendel. O que ele fez? Ele plantou essa sementinha assim como ele fez com as anteriores, os experimentos anteriores, esperou crescer. Depois que essa plantinha cresceu, deu flor, então ele fez o cruzamento entre elas, pegou o pólen de uma e passou na plantinha da outra. Depois que essa planta desenvolveu, tudo certinho, a semente, ele foi observar o que aconteceu, qual foi o resultado. Esse experimento a gente pode representar da mesma forma dentro do quadro. Por exemplo, eu tenho a planta pura representada por 2V maiúsculo, 2R maiúsculo, então vamos lá. Eu faço um quadro para ela, coloco os Vs na parte superior e os Rs na parte inferior, na lateral. Então eu faço o cruzamento deles. Então aqui vai dar um Vzinho aqui embaixo, o Rzinho na frente. O Vzinho aqui embaixo, o Rzinho na frente. O V aqui embaixo e o R aqui na frente. Outro V aqui embaixo e um R na frente. Seguindo a mesma ordem. Aqui eu tenho os Vs primeiro, depois os Rs. Aqui também da mesma forma. Para que eu faço isso? Para mim saber quais são os gametas, uma vez que eu estou trabalhando com duas características ao mesmo tempo. Então, vai ter divergência da questão do gameta. Então, tem 4 possibilidades de gameta. Então, eu preciso saber quais são essas 4 possibilidades. Como aqui eles são homozigotos, vão dar todos iguais. Então, deu tudo VR maiúsculo. Da mesma forma, a semente que é verde rugosa, que estão 2V minúsculo e 2R minúsculo. Então, eu jogo no quadro da mesma forma do anterior. Os 2V aqui em cima e os 2R na lateral. Com a junção de V com R vai dar VR. Então, como são todos iguais as letras, vão dar todos os quadros dos gametas vão ser iguais. Dessa forma, eu fiz o primeiro cruzamento. Lembrando que eu tenho que fazer um quadro para descobrir o gameta de uma planta e outro quadro para descobrir o gameta da outra planta. Descobrindo gametas, agora eu preciso saber qual é o possível cruzamento. Então, eu tenho que fazer um segundo quadro. Aqui eu coloquei de novo os quadrinhos dos gametas para ficar mais fácil vocês compreenderem. Eu faço um quadro maior. Nesse quadro eu tenho que ter 5 colunas e 5 linhas. Por quê? Porque eu tenho 4 gametas aqui dentro. Então tem que sobrar, o primeiro quadro tem que sobrar e eu tenho que colocar os outros quadros distribuídos nas colunas e nas linhas. Para ficar mais fácil, eu vou colocar esse primeiro quadro nas linhas. Por exemplo, o VR está em vermelho. Então eu vou colocar cada um em um quadrinho. Então eu pego cada quadrinho desse e coloco em um aqui. Os de cima, da mesma forma. Eu coloco nas colunas. Cada quadrinho desse vai numa coluna. Eu fiz eles vermelho e verde para ficar mais fácil vocês compreenderem. Seguindo a mesma regra, o dominante vem primeiro. Então eu começo com o V. O V maiúsculo primeiro, depois vem o V minúsculo. R maiúsculo primeiro, depois R minúsculo. Aí no outro quadro, da mesma forma, eu tenho o V maiúsculo aqui, tenho V minúsculo aqui. Então eu começo com o V maiúsculo. V maiúsculo primeiro, depois eu pego o V minúsculo lá de cima. O R maiúsculo aqui de trás, o R minúsculo de cima. Seguindo a mesma norma, maiúsculo primeiro. Então esse V vai aqui e o V minúsculo vai na frente. O R maiúsculo vai aqui na frente, depois vem o R minúsculo. E no último quadrinho da mesma forma, V maiúsculo primeiro, V minúsculo depois, R maiúsculo primeiro, depois R minúsculo depois. Como os gametas aqui são todos iguais, V e R minúsculo e V e R maiúsculo, automaticamente todos os quadros vão ser iguais. Então por isso que eu já fiz repetir eles toda uma vez para vocês compreenderem. Então, como está igual, está fácil vocês compreenderem. Eu só tenho que respeitar o maiúsculo primeiro e o minúsculo depois.
Então, desse foi o primeiro cruzamento, resultado da geração parental, que é a família 1, descoberto por Mendel nessa segunda lei. Aqui eu trouxe novamente o quadro. Qual vai ser o genótipo? Como todos são iguais, V maiúsculo, V minúsculo, R maiúsculo, R minúsculo, o genótipo vai ser V maiúsculo, V minúsculo, R maiúsculo, R minúsculo. Por que eu coloquei em forma de fração? Como aqui todos são 100% do mesmo formato, eu coloquei em forma de fração só para vocês compreenderem quando der um resultado diferente desse aqui. Quando eu tiver genótipos diferentes. Como é que eu coloco a fração? Aqui dentro eu tenho 16 quadros. Como aqui eu tenho todos os 16 são iguais, eu coloquei 16 por 16 aqui, mas não existe esse tipo, a gente não precisa colocar esse tipo de fração. Eu coloquei só para vocês compreenderem quando for fazer o exercício. Aqui na frente nós temos o fenótipo. Qual é o fenótipo? Quando eu tenho um V maiúsculo, ele é amarelo. Quando eu tenho um R maiúsculo, ele é liso. Então, nesse primeiro cruzamento, 100% deu amarelo e liso. Compreendido isso, temos uma atividadezinha. Se caso alguma dúvida, vocês mandam uma mensagem no WhatsApp que a gente conversa sobre qual é a dúvida de vocês. Né? Nós temos duas atividades. Essa primeira que vocês vão responder agora. Né? Realiza um cruzamento em que o indivíduo tem um alelo para a cor maiúsculo e outro minúsculo, um alelo para o formato maiúsculo e outro minúsculo, e o outro indivíduo que é homozigoto, né? 2V minúsculo e 2R minúsculo. Então vocês façam esse cruzamento, respeitando o quê? Primeiro eu preciso fazer 2 quadrinhos para cada característica, para cada indivíduo. Então eu faço um quadrinho para um indivíduo e outro quadrinho para outro indivíduo. Para depois eu fazer o quadro grande para saber o cruzamento e depois eu fazer o genótipo do indivíduo. Então, primeiramente, vocês fazem esse primeiro cruzamento para a gente fazer a correção e ver qual é a dúvida de vocês. Ok? É isso aí.